Bíblias no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos de 17 a 22. Assim diz a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Meus queridos, nós temos falado sobre o que é ser discípulo de Jesus, como que nós devemos caminhar na fé cristã, como nós devemos caminhar sendo imitadores de Cristo. E domingo passado nós falamos aí a respeito de Jesus em meio à multidão, onde ele ali naquela multiplicação dos pães ensinou seus discípulos a olhar com cuidado, a olhar com compaixão aqueles que estavam ao seu redor, e assim abrir o seu coração e dar o seu tempo, dar a sua vida, né, em favor do próximo. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de encontros que Jesus teve com pessoas, né? Não no meio da multidão, mas pessoas, encontros pessoais. E eu quero falar hoje sobre esse encontro que Jesus teve, que é um encontro que muitos de nós sabemos, né? É um texto bastante conhecido, esse encontro que Jesus teve com um jovem rico. E diante desse encontro nós vamos refletir e pensar a respeito de como nós devemos viver como discípulos de Jesus nos nossos encontros pessoais, como nós devemos ser como discípulos diante daquilo que Jesus nos chama para fazer, da sua missão para nós, do que Ele deseja para nós. E esse encontro pessoal ele foi muito significativo, porque nós vemos aqui um jovem, né, que, como diz o texto, era bem rico. E esse jovem, logo no versículo 17, ele se pôs a caminho e correu ao encontro de Jesus. E a primeira coisa que ele faz diante de Jesus é se ajoelhar diante dele. No Evangelho de Marcos, nós encontramos apenas 2 momentos onde pessoas chegam e se ajoelham diante de Jesus. O primeiro momento está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 40, onde um leproso, ele se aproxima de Jesus e ajoelha. Momento complicado daquele homem, onde não era reconhecido pela sociedade. Na verdade, ele era colocado à parte da sociedade, porque a lepra naquele momento, naquele estágio, naquelas circunstâncias, era uma doença terrível, contagiosa. Então, em que as pessoas que tinham lepra, elas eram colocadas para fora do arraial, para fora da cidade, e ficavam lá, porque não tinha cura, até morrer. Então, essa pessoa que tinha lepra, ela não poderia participar mais do culto, não poderia trabalhar, não poderia ter mais a sua família. E esse homem, no desespero, ele vê Jesus, ele encontra Jesus e ele faz o quê? Se ajoelha, desesperado, porque
olha a situação que eu estou, Jesus. É só o Senhor que pode me tirar dessa situação. O ajoelhar-se diante do Senhor é em forma de desespero. Então nós compreendemos bem a situação desse leproso e podemos aí concluir que esse homem, ele estava desesperado pela situação que ele estava passando. Um outro momento em que, no livro de Marcos, em que vem uma pessoa e se joga aos pés de Jesus, é um líder da sinagoga, chamado Jairo. Ele vem ao encontro de Jesus e se ajoelha diante de Jesus. Qual que era a situação de Jairo? A sua filha estava muito doente e ela corria risco de morrer. Então o desespero daquele homem, sendo um homem rico, um homem da alta estirpe da religião judaica, ele se coloca diante do Senhor desesperado, porque só Jesus poderia resolver o caso dele. Então ele faz o quê? Se ajoelha diante do Senhor. Dois casos bem interessantes de atitudes de homens que estavam desesperados. Por isso que eles se ajoelham. Neste caso, nós vemos um jovem rico que se ajoelha, que corre em direção de Jesus e se põe de joelhos diante dele. De joelhos diante dele. E ele faz uma pergunta, né? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus, ele já sabia o que estava no coração daquele jovem, né? Antes mesmo de toda a ação de se colocar diante de joelho, Deus conhecia o coração daquele homem. E logo na primeira pergunta que esse jovem faz, é o desejo dele saber como que ele poderia herdar a vida eterna, o que ele faria para herdar a vida eterna. E algo interessante nisso é que ele chama a Deus de bom. Ele chama a Deus de bom, né? Ele fala que Deus é bom. E a gente vai trabalhar um pouquinho mais isso à frente, do que Jesus vai falar a respeito, né, do que ele diz a respeito de ser bom. E interessante que essa pergunta que esse jovem faz a Jesus, ela é algo interessante, algo que nós podemos ver na palavra do Senhor, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, em que fala que ele fez tudo apropriado ao seu tempo, e também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Salomão, escrevendo aqui este livro, e esse versículo relata justamente a questão da eternidade que Deus colocou no coração do homem, mas muitas vezes o homem não consegue compreender inteiramente isso. Quando nós falamos a respeito da eternidade, se nós perguntarmos para qualquer pessoa que não conhece a Jesus, que não sabe que se morrer ela vai para algum lugar, que lugar que ela vai, ela fica realmente perturbada dentro de si. Para onde que eu vou? Né? Por que eu estou aqui? Essas são perguntas que as pessoas tentam responder, né? Vários filósofos, Sócrates, Aristóteles, tentam responder, e há um questionamento profundo a respeito da eternidade. Se eu morrer daqui, eu vou para onde? Né? Para onde que eu vou? E Deus colocou a eternidade no coração do homem justamente para que ele venha perguntar e saber onde que ele pode conseguir a eternidade, porque isso incomoda o homem. Isso é um chip que Deus colocou dentro do homem para ele ficar incomodado com isso. Se eu morrer, eu vou para onde? Se eu morrer, eu vou para onde? E ele precisa saber para onde que ele vai. E nós sabemos, né, os dois caminhos que levam uma pessoa quando ela morre. Ou é o céu ou é o inferno. Ou ela estará na presença do Senhor, ou ela irá para o inferno. E aí, diante disso, meus queridos, nós vemos que Marcos aqui, ele vai falar algo interessante, né, a respeito do que Jesus faz em relação a isso. No discipulado de Jesus, nós compreendemos aqui então que ele tem conversas pessoais. E geralmente as conversas pessoais que Jesus tem são conversas de confronto. Não são conversas em que Jesus vai passar a mão na cabeça. Você vai ver em todos os momentos em que Jesus conversa pessoalmente com alguém, num momento único, ele vai confrontar. Ele vai confrontar. Ele não vai deixar aquele momento sem confronto. Ainda mais numa situação dessa, em que aqui esse jovem vem diante dele perguntando: bom mestre,
O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Então, nós vemos aqui que Jesus responde, primeira coisa, ninguém é bom. Ninguém é bom, a não ser um ser, que é Deus. Só Ele é bom. Bom mestre. Esse homem, ele tinha... Jesus, ele faz essa pergunta, ele responde com, não é bom, ninguém é bom, justamente para dizer assim, ó, não existe ninguém bom não. Não existe ninguém bom, inclusive você. Inclusive você. Jesus sabia a intenção daquela pergunta. Jesus conhecia o coração daquele jovem. E Jesus vai confrontar aquele jovem. Olha aqui, não tem ninguém bom. A vida eterna você não consegue com boas obras. Você não vai fazer boas obras. Não é com boas obras que você vai conseguir a vida eterna. Não é com o desejo que você tem, muitas vezes, com o seu dinheiro, de você conquistar a salvação. Não é isso. Não existe gente boa. Essa é a natureza do homem. A natureza do homem é ruim. O homem é pecador. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é mau. Já viu aquela expressão que às vezes nós usamos, né? Fulano de tal tem um coração bom. Eu não sei em que versículo está esse. Não existe corações bons. Jesus falou aqui, ó, ninguém é bom. Não tem coração bom. Não existe pessoas boas a não ser Deus. Deus é bom. Deus é bom. Em Deus não há pecado. Em Deus não há a satisfação de realizar coisas que para nós são prazerosas. Não. Deus é bom. Agora nós, os nossos desejos, nossos prazeres, muitas vezes é satisfação pessoal. A nossa inclinação é para a realização daquilo que nós achamos que é melhor para nós. Esse jovem rico não está a par disso. Ele está imergido nisso. Por isso, Jesus já confronta aqui a questão da natureza humana com a natureza de Deus. Ele já dá de cara aqui para esse jovem que, olha, não é por bondade que você vai conseguir as coisas, não. Não é fazendo as coisas certinhas, do seu jeito, que você vai conseguir as coisas. E aí Jesus, ele vai, no segundo momento, falar para ele, olha, ninguém é bom a não ser um que é Deus. E qual a segunda coisa que Jesus vai falar aqui? Você então conhece os mandamentos? Olha como que Jesus, ele é sábio, né? Ele vai falar a respeito do coração deste homem, ele vai falar das atitudes deste homem, porque não tem como passar Jesus para trás, né? Os fariseus e os escribas tentavam o tempo todo pegar Jesus na curva. E não pegava. Jesus já, enquanto eles estavam indo com o fubá, Jesus já estava indo com o bolo já, gente. E esse jovem rico não é diferente. Então Jesus já joga mais uma isca para ele pegar, né? Então você conhece os mandamentos? Vamos ver lá, né? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Você conhece eles aí? Você, né? Você sabe? Não é uma pergunta, né? Jesus jogando assim, ó, provavelmente você sabe. Jesus, interessante que faz essa pergunta, que nos 10 mandamentos, Jesus está falando aqui sobre os 10 mandamentos. Interessante que Jesus fala sobre a segunda tábua da lei, não a primeira. Se lembra lá que Moisés subiu ao monte e Deus deu a ele o quê? Escreveu com o próprio dedo os 10 mandamentos, em 2 tábuas. Por que 2 tábuas? A primeira tábua fala da relação do homem para com Deus, então ela é vertical. A segunda tábua fala da relação do homem com o próximo. Interessante que Jesus fala da segunda tábua. Onde que Jesus está querendo chegar aí? Tem pegadinha de Jesus aí, né? Para pegar ele ali. Jesus está falando das relações interpessoais. E olha que interessante, ele responde como essa... porque não é uma pergunta, né? Nós vemos aqui no texto que não é a pergunta, é uma afirmação. Jesus está dizendo, você sabe os mandamentos. Está confirmando. E aí, o que ele vai responder? Mestre, olha só, se Jesus está afirmando, ele vai responder uma coisa que Jesus não perguntou. Está vendo como é que é o coração dele? Ele falou, mestre, olha esse gabando, olha o coração dele. Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Você já conversou com aquelas pessoas que têm orgulho no coração, sabe tudo? O bonzão? Você fala uma coisa, ah não, isso aí eu sei. Ah não, né? Você fala de política, futebol, ele sabe de tudo, sabe de tudo. Ah não, mas isso é... Você fala assim, não dá para conversar com um cara desse, né? Até, né? O cara sabe de tudo, não tem
um pingo de humildade. Eu tenho dificuldade, gente, de falar com gente que não tem pelo menos um pouquinho de humildade, né? O coração é totalmente tomado pelo orgulho. Você gosta? Não sei se você gosta de falar com pessoas que são orgulhosas, que são prepotentes, que são soberbas, conhecedoras de todas as coisas. Eu falo assim, olha, meu irmão, mas vai converter, vai ficar aos pés de Jesus, vai se humilhar diante dele. Eu tenho muita dificuldade de conversar com pessoas assim. E Jesus aqui, falando com esse jovem, né, e sabendo não, né, vindo da boca dele, algo que Jesus, mediante não uma pergunta, mas uma afirmação, ele fala assim, eu já sei. Eu tenho obedecido, né? Eu observo. O termo aqui não é de observar apenas, porque é mais profundo. A tradução aqui melhor seria obedecido. Eu tenho obedecido. Não somente observado, mas eu tenho obedecido. Eu obedeço isso. Desde onde? Da minha juventude. Ele está falando desde a adolescência, mais ou menos. Desde os meus 12, 13 anos. E isso que ele está falando da juventude está na lei judaica, em que se chama um momento de uma cerimônia que acontece na lei judaica, que chama Bar Mitzvah. Essa cerimônia acontece, insere o adolescente, o jovem judeu, como responsável pelos seus atos diante da lei judaica. É uma cerimônia que é feita com esses jovens. E a partir dessa cerimônia, ele é responsável pelos seus atos diante da lei judaica. Então é algo sério. Ele não é mais criança. Então ele vai responder pelos seus atos diante da lei judaica. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está considerando. Olha a responsabilidade que ele está se colocando diante disso. E aí, então, Jesus ele vai e olha para ele. Olha para ele. Olha, Jesus fita. Olha para ele e ama antes de falar. Imagine só a cena. Eu quero que você imagine a cena. Jesus com ele ali, ele se ajoelhou, né? Falou que Jesus era bom, né? E ele estava dizendo que ele era bom. E aí, nesse momento, Jesus fala a respeito do segundo mandamento, né? Da segunda tábua da lei. E aí ele vai, então, responde a respeito disso, que ele tem feito desde a sua juventude. E agora Jesus olha para ele e o ama. Interessante, né? Jesus não menospreza ele. Jesus... Talvez, eu no lugar de Jesus, eu ia falar assim, sai fora, não vou ficar conversando com mais que esse cara, não. É muito soberbo, não vai me ouvir. E Jesus fita os olhos dele e ama. Como discípulo de Jesus, a gente tem que aprender essa atitude de Jesus. Mesmo diante da pessoa mais orgulhosa, ame ela. Saiba que ela precisa de Jesus, saiba que ela precisa do confronto da verdade. Ela precisa ser confrontada com a verdade. Você precisa falar a verdade a ela, de que o coração dela está endurecido, de que o coração dela é extremamente soberbo, orgulhoso. Isso é amor. Falar isso em amor. Não abandoná-la, não deixar de lado. A nossa tendência é falar assim, deixa para lá, esse cara não quer nem saber, deixa ele estourar para lá. Mas Jesus ama. E fala uma coisa para ele, olha, só uma coisa te falta. Só uma coisa te falta. Até aí, para a gente entender isso. Então Jesus olha para ele e o ama. O que é isso? Acolhimento. Jesus acolhe ele. Jesus não dispensa. Então é uma ação de acolhimento. Não é de desprezo. Acolhe ele. Mesmo com a prepotência, mesmo com a soberba, mesmo com o alto grau financeiro que ele tinha, Jesus acolhe ele. Porque ele o ama. De fato, de verdade. Jesus não está sendo fingindo do amor aqui. Paulo fala que nós devemos amar sem o quê? Fingimento. O que é um amor sem fingimento? Eu bato nas costas, eu te amo, mas por trás fala mal, não está nem aí. Isso é amor fingido. Amor hipócrita. Jesus aqui ama de fato. Então ele acolhe esse jovem. E ele lança um desafio. Olha, falta uma coisa. Vai confrontar. Então está vendo que Jesus acolhe e agora vai desafiar esse jovem. Vamos aprender com Jesus? Vamos aprender a acolher as pessoas que a gente não gosta, que é orgulhoso, egoísta, prepotente. Vamos acolher essas pessoas, vamos amar essas pessoas. Mas vamos desafiá-las a viver uma vida
do verdadeiro discipulado, do verdadeiro cristianismo, que é puro e simples, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus está falando aqui da segunda tábua para esse jovem, em que ele deve amar o próximo, em que ele deve se dedicar ao próximo. Por isso que Jesus cita. Por que Jesus cita isso? Porque era um ídolo no coração desse jovem. Há um ídolo, e Jesus está citando algo que vai confrontar o ídolo desse jovem. E o que ele diz? Para confrontar esse ídolo do jovem, que era o quê? Qual que era o ídolo desse jovem? Dinheiro. E Jesus vai justamente no ídolo, lá no calo, lá naquilo que corrompe o seu coração. Vá, olha aí o texto. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Os verbos estão todos no imperativo. Todos. Vá, venda, dê. Vá, venda e dê. É uma ordem que Jesus está dando para ele. Não é, se você quiser, você não acha melhor, não é um conselho, né? Ele está dando uma ordem. Você quer justamente isso? Você quer que eu seja o primeiro da sua vida? Você quer realmente que a sua vida seja controlada por mim? Você quer dar todo o controle da sua vida a mim? Você quer ser verdadeiramente meu discípulo? Você quer pagar esse preço? Porque não é fácil não. O que Jesus disse para ser o seu discípulo? O que deveria ser feito? Você quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pesado. Cristianismo não é para qualquer um. Cristianismo não é para qualquer um. Cristianismo não é religião, já falei isso aqui. Budismo é religião, espiritismo é religião, né? Outras coisas são religião. Porque o que é religião? No grego, religare, religar Deus ao homem. Quem que religa Deus ao homem? É só Jesus. A religião é o homem tentando se aproximar de Deus? Não. Por si só, a religião não liga o homem a Deus. Quem liga o homem a Deus é Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. João 14,6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. O que está significando isso? Isso fala lá também do Antigo Testamento, do tabernáculo. Esse versículo tem ligação com o tabernáculo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe como é que significava o tabernáculo, o átrio? Significava o quê? Caminho. No tabernáculo, o átrio a porta do átrio significava caminho. Você sabia disso? A porta do átrio do tabernáculo significava caminho. E lá no Santos dos Santos, a porta do Santos dos Santos era a vida. Era verdade, aliás, era verdade. A porta nos átrios no Santo dos Santos. E no Santíssimo Lugar, o véu que separava, como nós cantamos aqui, era a vida. Você entrava na vida, no Santíssimo, no Santíssimo Lugar. Por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele falava isso, os judeus entendiam. Opa, Jesus está falando do tabernáculo. Ele é o tabernáculo. Ele é o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo. E para nós entendermos que Jesus é o tabernáculo, Jesus é tudo que nós precisamos, é tudo que nós precisamos para viver, para entender a salvação, para entender o propósito de Deus para com o seu povo, a aliança que o fez, é Jesus. Por isso que ele disse: vá, venda e dê, e para que eu controle totalmente a sua vida. Porque sabe quem controla a sua vida? O dinheiro. É o dinheiro que controla a sua vida. Jesus foi claro com ele. Ele entendeu claramente. E ele disse: siga-me. Você quer ter a vida eterna? Siga-me. Faça tudo isso, porque eu preciso ser o primeiro da sua vida. Não é o dinheiro, não é o seu filho, não é o seu trabalho, não é o seu carro. Não é. Tudo aquilo que ocupa o lugar do Senhor, ele tem que ser colocado de lado. Porque se algo ocupar o lugar de Cristo como preeminência na sua vida, você faz parte da multidão. Você não é discípulo. Se você não tem esse desejo o tempo todo de: Senhor, eu quero sempre que o Senhor fale sobre os meus ídolos. Todos os momentos em que o Senhor confrontar a minha vida em relação aos ídolos, eu quero quebrá-los. Como diz João Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. O tempo todo a gente está produzindo ídolos.
Mesmo depois de cristão, pastor? Mesmo depois de cristão. Porque o nosso coração é mau, é o que Jesus diz. Não há bondade nele. Quem é bom? Deus. Porque Ele é santo, Ele é puro. E Ele quer que nós sejamos santos como Ele é santo. Por isso que nós devemos entender que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele, como diz Paulo, Ele tabernaculou em nós, através do Espírito Santo. É isso que Ele quer fazer sempre comigo e com você. Por isso, meu irmão, a hora que estiver brotando um ídolo no seu coração, você vai ser confrontado. Jesus vai te acolher, mas vai te confrontar. Através da palavra dEle, através de um irmão que vai te confrontar, que vai te exortar em amor. Falando a verdade. Falando a verdade, não colocando panos quentes, não dando rodeios, mas vai falar a verdade, porque Jesus não dava rodeio. Jesus está dando rodeio aqui, falando alguma coisa. Jesus é pontual, Jesus é objetivo, Jesus vai no problema, na raiz. Jesus não é superficial. Muitos de nós somos superficiais, muitos de nós rondamos só e não vamos no ponto. Jesus trata na raiz, porque a partir do momento que todas as nossas mazelas, os nossos pecados são tratados na raiz, o problema se vai. Quando é tratado na superfície, volta. Tudo que você corta sem ser na raiz, vai nascer de novo, meu irmão. Por isso que Jesus, Ele sempre vai tratar na raiz, comigo e com você. Ele não vai na superfície. Ele não vai arrancar as folhinhas de lado e toca o barco. Não. Ele vai tratar na raiz. O mal, já se diz, né? Se corta por onde? Pela raiz, para que não nasça de novo. Então Jesus está dando checkmate. É duro, mas em amor. Em amor. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, entender a mensagem do Senhor. Todas as vezes que a gente vai no culto, né? Você fala assim, nossa, a palavra foi dura, viu? Mas foi em amor, porque você precisa mudar. Você precisa abrir o seu coração para que Cristo mude, para que o Espírito Santo te transforme, para que você não viva no erro, no engano. Jesus já nos tirou do engano, não tirou? Nos transportou lá das trevas, da mentira, do pai da mentira, para a luz, para o seu amor. E é nesse amor que Ele vai viver, que nós devemos viver. É nesse amor que nós devemos falar uns para com os outros, dia após dia. Então, meu irmão, vá, venda, dê, siga-me. Entregue o seu ídolo ao Senhor. Destrua o seu ídolo ao Senhor e segue, continue o caminho com o Senhor. Não tem como você seguir a Jesus com seus ídolos. Não tem. Isso é impossível. O que aconteceu com o povo de Israel? Todas as vezes o que aconteceu com o bezerro de ouro lá que eles fizeram, quando justamente Moisés estava fazendo lá diante de Deus, o Pai estava dando os 10 mandamentos para ele, desceu lá o bezerro de ouro lá. Ah, não, vamos pegar os 10 mandamentos e juntar aqui com o bezerro de ouro. Não foi feito isso. Como é que Moisés ficou? Irado. Até que ele quebra as tábuas. Ele ficou tão irado com aquilo. Mas peraí, gente. Deus estava falando comigo lá. Fiquei 40 dias, foi muito. Deus estava falando os mandamentos dele para o seu povo. Vocês vão e fazem isso? Não tem jeito, não. Aí precisou subir de novo para escrever os 10 mandamentos de novo. Olha a misericórdia do Senhor por nós. Olha o tanto de misericórdia que Deus tem por mim e por você. A gente erra, cai, levanta. Jesus vai lá, traz de volta. Vai, erra, tal. Jesus vai lá, traz de volta. Disciplina, pega. O tempo todo que Jesus nos ama. E se nós somos alcançados pelo amor de Jesus e disciplinados por Ele, é porque Ele nos ama. Se eu e você vivemos no pecado, caímos, não confessamos, não acontece nada, desconfie do amor de Deus por você, porque talvez você não seja um filho de Deus. Talvez você não seja o discípulo do Senhor, porque você não está sendo confrontado, você não está sendo disciplinado pelo amor do Senhor, porque Deus, o Pai, disciplina os seus filhos. Se o ímpio não tem disciplina, é porque Deus não ama. Ele não é filho, ele não é discípulo. Por isso que aqui, nesse momento, há o desafio, há o confronto deste jovem. Nós vemos aqui, meus queridos, a relação de amor e graça no acolhimento de Jesus. E a verdade, lançando então o desafio a este jovem. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: aquele que é a palavra, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Graça, acolhimento, favor imerecido. Nós não merecíamos, nós fomos acolhidos. O Senhor foi atrás de nós, o Senhor nos buscou, o Senhor nos acolheu. E verdade,
Jesus falou a verdade. Ele é a verdade. Você quer seguir a verdade? Há um desafio. Negue-se a si mesmo. Tome a sua... Siga-me. Todos os dias. Todos os dias. Efésios capítulo 4, versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Segue a verdade. Segue em amor. Segue em amor. E o que aconteceu com esse jovem? Diante disso, o que aconteceu no versículo 22, encerrando esse momento, essa cena? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele ficou o quê? Triste. Ele ficou abatido. Afastou-se de Jesus porque ele tinha muitas riquezas. Algo que ele considerava mais importante e valioso para a sua vida do que a eternidade com Deus e a missão como discípulo na história. A sua riqueza, o seu ídolo, que está na primeira tábua da lei, que é o relacionamento com Deus. Jesus agora confronta ele pela primeira tábua, porque os 4 primeiros mandamentos vai falar da relação do homem para com Deus. Os 6 seguintes, na segunda tábua, fala do relacionamento nosso com o próximo. Então, os 4 primeiros relacionamento vertical com Deus. E os 6 próximos, relação com o próximo. E Jesus agora vai confrontá-lo na relação com ele, da primeira tábua. Confronta os ídolos. Não fareis para ti imagem de escultura. Não fareis. Não fareis imagem. Não falarás o nome de Deus em vão. É isso que agora fala da relação primária, né, do homem para com Deus. Porque ele tinha muitas riquezas. E diante disso, nós precisamos entender então dessa conversa que Jesus falou, maravilhosa. Você vê a habilidade de Jesus, essa sabedoria de Jesus confrontar, de acolher esse jovem, confrontar com a verdade, dando a ele no acolhimento graça, amor, mas também confrontando ele com a verdade. E colocando aí os 10 mandamentos, da relação dele com o próximo, primeiramente, depois da relação dele com Deus. E nós aprendemos com Jesus aqui que conversas cruciais têm o poder de desnudar os bastidores da nossa alma. Quando isso acontece, 2 são as nossas opções: ou nós nos arrependemos, ou nós criamos resistência. No caso aqui do jovem rico, ele criou a resistência. Então o jovem rico foi para o inferno? Não sei. Ele saiu triste. Não falou que ele, não se arrependeu naquele primeiro momento. Talvez lá ele coçou a cabeça, refletiu e mudou de ideia. Não sabemos. Não podemos colocar o jovem rico no inferno. Ele saiu triste daquele momento. Não foi condenado. A palavra foi dita a ele. Ele saiu triste porque ele tinha muitas posses. Se ele foi trabalhado depois, não sabemos. A questão é que ele, naquele primeiro momento, ele não optou pelo arrependimento. Ele resistiu. E eu e você? Quando Deus fala aos nossos corações, através da sua palavra, nós temos tendência de resistir mais à sua palavra, ou de, nesse primeiro momento, de arrepender. Algo que nós precisamos aprender quando nós temos um coração maleável, um coração que quer buscar de Deus o quebrantamento, a humildade. Nós sempre vamos buscar o arrependimento. Ajuda-me. É o que Davi falava: sonda-me, lá no Salmo 139. Conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. É o caminho do discípulo que tem um coração quebrantar diante do Senhor, falando: Senhor, quebra o meu orgulho, eu preciso que o Senhor quebre meus ídolos, que o Senhor mostre os meus ídolos, porque às vezes a gente não enxerga o ídolo na nossa vida. Você sabia disso? A gente às vezes não enxerga. A gente está tão bitolado no ídolo que não enxerga. Mostra-me os ídolos da minha vida, para que eu possa destruí-los e te seguir, Senhor.
Eu não quero resistir à sua palavra, mas eu quero fluir na tua palavra. É muito difícil você conviver com pessoas que são resistentes à palavra, resistentes à verdade, não é? Jesus não forçou a barra, ele falou o que deveria ser falado. Não pegou o jovem rico pelo colarinho, vem cá, rapaz, eu te falei. Não, deixou ele ir. Que venhamos aprender com Jesus, que venhamos ter um coração sempre arrependido e quebrantado diante do Senhor, apresentando as nossas vidas, que possamos ser homens e mulheres que atendem ao chamado de Cristo, a sua repreensão na palavra. Provérbios capítulo 27, versículo 5, 6 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. A pessoa que quer mal, quer te destruir, ela vai te dar beijo, mas por trás ela vai falar mal de você, ela vai querer te derrubar. Agora, quem fala a verdade por amor é leal. É leal. É uma pessoa que te ama. Jesus é assim. Que você e eu sejamos assim como Jesus. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se e foi-se. E foi embora. Diante disso, eu queria que você refletisse sobre algo. Como discípulo de Jesus, qual que é a conversa crucial que você vai ter hoje com o Senhor? Como discípulo de Jesus, qual é a conversa crucial que hoje você terá? Qual é a conversa crucial que Ele está tendo com você nesse momento? Porque o Espírito Santo está falando nos nossos corações aqui. Cada um está ouvindo a palavra, o Espírito Santo está trabalhando, né? A gente não tem ação sobre isso. Qual que é a conversa crucial que Jesus está tendo com você nesse momento? Como discípulo de Jesus, como você tem reagido diante dessas conversas? Qual que é a sua reação? Deixar de lado? Falar: Senhor, eu preciso mudar, me ajuda, transforma-me, quebranta-me. Eu preciso voltar. Eu preciso ter um coração aberto para o Senhor me transformar. Eu não quero ter esse coração duro, não. Eu não quero ficar preso nos meus ídolos. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E como discípulo de Jesus, você precisa ir ao encontro, talvez, de um amigo ou de uma amiga, e estabelecer com ele ou com ela uma conversa crucial. Às vezes a gente precisa ter conversas cruciais. Ou com a esposa, ou com o marido. A gente está deixando isso muito tempo passar. Precisa ter essas conversas da verdade, do amor, de colocar, né, as coisas na mesa e discutir o assunto, não deixar do jeito que está, levando com a barriga. Não, vamos conversar com o filho, com o irmão na fé. Nós precisamos, como discípulos de Jesus, ter conversas cruciais. Que você pense sobre isso. Qual é a conversa crucial que você precisa ter com algum irmão durante essa semana? Irmão, estou precisando falar com você. Com sua esposa, com seu esposo, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe. Você precisa colocar algumas coisas que precisam ser restabelecidas, que estão perdidas no tempo. Que negócio, o tempo vai cuidar disso. Não, o tempo não cura, não. Quem cura é Jesus. Quem restabelece tudo é as coisas vindo à luz. Jesus trabalha na luz, ele não trabalha nas trevas. Quem trabalha nas trevas é o capeta, gente. É o diabo. Ele é o pai, ele que vive nas trevas. Jesus trata as coisas na luz. Tudo aquilo que vem à luz é para ser tratado. Nas trevas, quem trabalha é o diabo. Ele gosta da maracutá, do negócio encoberto. Quanto mais encoberto, melhor. O diabo trabalha nisso. Não é? Mas nós somos povo da luz, filhos da luz. Vamos ser sinceros diante do Senhor e vamos, Senhor, eu preciso mudar um monte de coisa diante disso que eu ouvi, diante da tua palavra. E que seja para amanhã, para ontem, essas conversas que você precisa ter com Jesus e com o seu próximo. Seja sincero do Senhor como discípulos de Jesus. Feche teus olhos, apresente sua vida diante do Senhor.
abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda
ensina-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Senhor, essa é a nossa oração diante de Ti, que conhece o nosso coração mais do que nós mesmos. O Senhor sabe o que passa na nossa mente, o Senhor sabe a palavra que sai da nossa boca antes mesmo de chegar a ela. O Senhor nos conhece por dentro e por fora, foi porque o Senhor nos fez. O Senhor sabe quem somos limitados, somos pó, pecadores, carentes de Ti, do Teu amor, da Tua misericórdia, da Tua graça. Senhor, livra-nos de nós mesmos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós. Nós queremos confessar o nosso pecado diante do Senhor, confessar a nossa falha, em muitas vezes, em entregar o nosso coração totalmente ao Senhor, em ser sinceros ao Senhor, ó Pai. Desejo de mudança, o desejo de transformação, o desejo de nos parecer mais contigo, Senhor. O desejo de negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e Te seguir. Diante das Tuas palavras, diante das Tuas promessas, diante daquilo que o Senhor falou para nós realizarmos. Senhor, ajuda-nos a não ser como esse jovem. Ajuda-nos, Senhor, a não dar justificativas, a não ter um coração soberbo, orgulhoso, prepotente, que possamos ter humildade em reconhecer que precisamos do Senhor, ter humildade em reconhecer que os outros são melhores do que nós, ter humildade de reconhecer e de dizer que os outros são superiores a nós. Nos ajude, Senhor, nos dê a humildade, que possamos ter o desejo de servir ao Senhor, servir ao próximo, servir aqueles que estão ao nosso redor, a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, os nossos pais, os nossos líderes. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos. Queremos esvaziar o nosso ego, para que nós venhamos a encher do Senhor, como nós cantamos aqui. Queremos que o Senhor nos ajude, mesmo quando a confiança faltar. Ajuda-nos a enxergar a nós mesmos, quando o nosso olhar falhar a respeito de quem nós somos. Nos dê esse coração. Nos ajude, Senhor. Nos ajude. Tua palavra diz que os humilhados serão exaltados, mas os exaltados serão humilhados. Ajuda-nos, Senhor. Nos dê o Teu coração. Quebra o nosso coração. Que a nossa confiança seja somente em Ti, o nosso Pai, o Deus Todo-Poderoso, que tem compaixão de nós, que se coloca no nosso lugar. Nós precisamos da Sua graça, a Sua abundante graça. Salva-nos de nós mesmos. Queremos ser bem-aventurados em Ti. Ajuda-nos, Senhor. Abençoa o Teu povo aqui reunido. Guarda-nos, leva-nos debaixo da Tua palavra, para que possamos ser orientados por ela ao longo dessa semana, ao longo da nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as ternas consolações e o poder do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós, seu povo aqui reunido e espalhado em toda a face da terra, o povo que confia em Ti, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma semana abençoada por Ele, na paz dele. Vai em paz, vai debaixo da paz dele.